Prezados irmãos, 18 horas, no nosso lar Fabiano de Cristo, para mais um encontro, para que reunidos possamos fazer as nossas preces, as nossas rogativas a nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, que serão os mensageiros das nossas palavras e dos nossos sentimentos. Na tarde de hoje, nós temos o Evangelho no capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, especificamente sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Mais uma vez, o Evangelho nos esclarece sobre a realidade dessas duas parentelas. Lemos o seguinte: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos poderão estar afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que a eles serve de provação. Não são os laços do sangue os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Concluindo, diz aqui o Evangelho: há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As famílias pelos laços espirituais são famílias duráveis. Elas se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. As segundas, as famílias pelos laços corporais, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. O que Jesus quis ensinar é que, na verdade, a família é aquele que juntos fazem a vontade do Pai, que está nos céus, e aí se tornam irmã e outros familiares, como diz aqui, simpáticos. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que eles nos dão explicações simples, verdadeiras e que têm que nos levar a pensar. Porque, na verdade, as famílias que não são ligadas por laços espirituais e encontram na sua família pessoas ligadas pelo sangue antipáticas, é um desafio. Mas é um desafio que nós temos que encarar, pensar e buscar minimizar. O Espiritismo traz uma máxima
que ela nos ajuda muito, que é aquela que diz: faças ao outro o que gostarias que o outro te fizesse. Então, quando todas essas dificuldades nos surgem, nós temos que pensar que o outro pode ser aquele espírito mais frágil e que, se eu já entendo um pouco mais do Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho aquela condição moral de me esforçar, de buscar o entendimento pela compreensão, pelo perdão, pela calma, pela insistência nas coisas boas, pela forma como nos dirigimos a esse irmão mais difícil, porque quando nós fazemos as coisas com aquela intenção real de ajudar, o mundo espiritual vai nos ajudar, assim como vai ajudar aquele irmão difícil. E nós sempre temos aquele grande recurso, que é a prece, que é a meditação, que é pensar antes de falar, que é pedir ao Pai o auxílio nas horas difíceis. Porque, na verdade, a harmonização é possível. E os irmãos dirão: os dois devem querer. Mas quando um não quer, o outro pode querer. E pelo seu exemplo, pela sua calma, pela sua compreensão e o seu sentimento bom, vai haver uma mudança. Às vezes até calando, ficando quieto e esperando, porque o tempo é de Deus. Mas cabe a nós trabalharmos nesse tempo, fazendo o possível para nos tornarmos fraternos. Busquemos o Evangelho. Busquemos a proximidade da prece com o mundo espiritual superior. Busquemos Jesus, busquemos o nosso Pai, e nós, do Lar Fabiano de Cristo, temos Fabiano de Cristo a nos ouvir constantemente para nos dar força, coragem e simplicidade nas nossas ações quando quando são ações para o bem, para a concórdia, para a harmonia. Fiquemos com esta página do Evangelho que nos alenta, que nos ensina, que nos explica. Vamos relê-la nas nossas casas e fazer o possível para que a paz e a harmonia fique conosco em nossos relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais, comunitários, enfim, todos aqueles que se acercarem de nós, que sejamos um ponto de união e de harmonização. Fiquemos com a bênção de nosso Pai, de Jesus, de Fabiano de Cristo, envolvidos pelo amor de Maria Santíssima, que sempre nos envolve continuamente. Fiquemos em paz, meus irmãos, que assim possa ser.